Minha gente, nós paramos no vídeo anterior. Se você não assistiu, bora lá assistir. A gente estava contando sobre o cavalinho, que não era cavalinho, que era um burrinho, que era o periquito, que depois do periquito foi embora. Veio Então, quem? O Geraldo? e meu pai estava doente. É, Aí naquele tempo, olha, gente, eu tô com 76 anos. Eu tinha 7 anos, faz ideia. O 76 anos salário, com uma carinha de o salário, 50. Olha que linda que é a mamãe, o ó. salário era 3 conto e 700. Eu nunca esqueço, nunca, nunca. E a injeção que meu pai tomava, ele tinha que tomar 2 injeções por mês. O médico falou, senão ele ia morrer. E era 1 conto e 500 cada injeção. Um conto e Aí, 500 cada injeção? cada injeção. E ele ganhava quanto? Não, o salário mínimo era. Não, não Ah, o ganhava, a salário gente mínimo. trabalhava na Coitado, feira. Não ele tinha não salário. tinha Naquele tempo salário. não tinha salário. Não tinha, Aí ele não tinha como, né? E não trabalho era na sempre feira. também que ele podia ir na feira, porque ele passava mal e desmaiava no meio da rua. Ele, gente Peraí, deixa eu andava. começar desde o começo e explicar pra vocês que não estão entendendo nada. Por que que o vô era assim? O vô foi combatente de guerra. A palavra aí depois eu vou escrever, porque eu não sei se o YouTube briga. O vô foi combatente lá na Espanha, quando eles ainda viviam lá. E ele ficou com muitas sequelas, tanto física, né? Vivia doente, Ele tinha coitado. estilhaço aqui no pescoço, assim, Ele tinha atrás da estilhaço no orelha. pescoço, Nossa, atrás da orelha. Ele ficou muito sensível assim à e saúde dele. psicologicamente O também. psicológico muito abalado. Vocês imaginam ver os companheiros, né? Perder a vida na frente deles assim, E as desviver. pessoas, né? E era fome, época de, né? Vocês sabem. então, essa época para soldados, tudo era muito triste para a família que ficava. A avó mesmo perdeu irmão que ia para combate e depois não voltava. Então, o vô ficou assim, né? Muito com a saúde dele muito debilitado, A minha coitadinho. mãe tinha 15 irmãos. Cada É, ano morria um. Cada ano morria um. é. Aí, até que ficou só 3. A mãe aqui, para quem não assistiu o outro vídeo, faça o favor de ir lá assistir. A mãe tá aqui transplantando essa menina, olha o tamanhão dela. Que vocês também podem ver no outro vídeo como ela tava. E desses 15 irmãos, a avó, a minha bisavó também tinha epilepsia, né, mãe? É. Ela, coitada, ela tinha... Passava mal, né? Ela sofria muito, passava muito mal. Ela Então, tinha ataque, tinha. Como é que tinha chama uns aquele ataques, negócio? Epilético. Ataque epilético foi bem sofrido mesmo a vida deles lá. Bem sofrido. Aí após a guerra, né? Já tinha vindo parente do meu avô pra cá, pro Brasil. Então, aí tinha um tio do meu pai. Isso na pré-história, né? Porque quantos anos? Lá pros anos 60, 70. Tinha um tio do meu pai Pros anos que 60. ele. Hã? Lá pelos anos 60. Não, o tio do meu Ah, pai. não, minto. Muito Você é de antes. 51? Não, o meu tio, o tio do meu pai, muito, muito antes. Não, a mãe veio pra cá, Ele você tinha veio 6 pra anos, cá, né, mãe? Ele veio da Espanha pra cá porque ele falava que ele não se conformava de ver as coisas lá, né, e tudo, e falaram pra ele que aqui no Brasil era melhor, né? Aí ele resolveu vir. Aí ele arrumou um trabalho lá, que ele trabalhava que nem um cavalo, praticamente dia e noite, para poder juntar o dinheiro para vir embora. Aí ele veio embora para o Brasil. Ele foi morar em Sorocaba. Nunca foi. Não, Piracicaba. A Piracicaba. vida inteira eu tenho isso na minha cabeça. Aí ele foi trabalhar lá também, tudo. Eu sei que ele era sozinho, né? Solteirão. Então, tudo que ele ganhava, ele guardava, guardava, guardava. Porque ele queria arrumar a vida dos sobrinhos, né, coitado? Deus que tem muita luz para ele. Aí o que que aconteceu? Quando eu tinha 6 anos, 5 anos, o meu pai, já a gente morava na Espanha ainda, né? Aí, um dia, o tio do meu pai escreveu pra gente, pra falar, né, se tava tudo bem, aquelas histórias, né? Porque a família mentia pra ele, sabe? Pra não deixar ele preocupado, falava que tava tudo bem, aquelas histórias. Aí, um dia, ele mandou uma carta perguntando, aí a minha mãe falou assim, não, não vai mentir, vai falar que tá bem se não tá? Tem que falar a verdade.
Aí falaram pra ele, né? Nossa, ele ficou louco quando ele ficou sabendo como estavam as coisas lá e tudo, né? Aí o que que ele fez? Ele comprou passagem de navio e mandou pro meu pai. Aí falou assim, só que naquele tempo, gente, demorava um mês e pouco para chegar. Botava no correio e demorava quase 2 meses. Isso se corresse tudo bem, né? É, não é que nem agora o e-mail que você entra ali no Não. computador, você manda, a Os pessoa já novinhos recebe na agora não mesma sabem hora. de nada, Vocês não sabem. sofrem nada. Aí, o que Era que um mês e aconteceu? meio para uma carta chegar. Então, aí ele pegou, mandou uma passagem pro meu pai. E ainda falou assim, eu não vou mandar dinheiro, porque de repente você vai precisar, vai gastar, não vai vir. É. Aí mandou a passagem. Aí o meu pai foi falar com a minha avó, né, a mãe dele. Aí a minha avó deu conselho, né, falou para ele, ó meu filho, aqui a gente não vê futuro. Se você acha que é bom, vai, né, você arruma a vida lá e aí depois você chama a mulher, os filhos, né. Ela falou, eu sei que eu não vou mais ver vocês. Coitado, foi mesmo. Aí ela falou assim, então, você vai. Aí o meu pai pegou, arrumou tudo lá, porque tem que ir como é que chama? Na polícia? Não, como é que é para fazer os antecedentes criminais? Tudo, É como né? se fosse a Receita Federal, Porque Polícia senão Federal, não pode coisa assim. viajar. É. Aí meu pai arrumou tudo e veio embora. E ficou 6 meses na Vila Formosa, morando na casa da irmã dele. Mas não dava certo, né? Aí ele ficou trabalhando, juntando dinheiro, tudo. Meu tio, porque ele tinha vergonha de falar pro meu tio, né? O tio dele. Aí o que que aconteceu? Quando fez 6 meses que meu pai estava aqui, o meu tio resolveu saber a verdade, né? Por que que a gente não vinha, o que que estava acontecendo. Aí o meu pai falou para ele, falou, olha, eu não sei falar português, né? Cheguei aqui, eu não consigo emprego assim que pague, né, o suficiente, né? Ele falou, então, eu só vivo de bico. Aí, eu não consigo dinheiro para trazer eles. Aí o meu tio falou assim, não, mas então nós vamos ver isso aí. Aí o meu tio comprou as passagens e mandou pra gente, pra vir eu, meu irmão e minha mãe. Nossa, gente do céu. Eu não acredito o que a gente passou naquele navio. A gente, era dia e noite, você olhava assim, você só via água, 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 não tinha mais nada. Era gente vomitando para todo lado, era gente caindo para todo lado. Ai, que tristeza, eu não esqueço. Porque vocês imaginam, naquela época... Manolo, Manolo, vem cá, vem. Vocês imaginam naquela época de guerra, era fome, né? As pessoas não tinham o que comer, era muita doença. Não era que nem hoje em dia que você vai na farmácia, toma um remedinho, você toma uma vacina, né? Não, naquele tempo não tinha essas coisas. E dentro do navio também, vocês imaginam, não tinha o que fazer. A pessoa passava mal, muito male deveria ser um médico ou um enfermeiro, alguém que estivesse no navio, né? então, aí Pra o que acudir. aconteceu? A minha mãe ficou doente. Segundo dia que a gente tava no navio, o primeiro dia ela já começou a passar mal, passar mal, passar mal. Fora que fica o balanço do mar, né? A pessoa fica Nossa, é horrível. mareada, Aí fala, ela né? começou a passar muito mal. Aí veio o médico, né? Mandou ela, uma pessoa mandou ela para enfermaria, porque tem enfermaria, tem tudo, né? Nossa, eu nunca esqueço. O nome do navio é Cabo de Horno. Cabo De Horno. de Horno. É de forno, né? Aí levaram a minha mãe pra. Levaram a minha mãe lá pra. Como é que chama? Enfermaria. Tá. Ah, enfermaria. Aí chegou lá, o médico foi examinar ela, aí falou que ela estava muito debilitada, que ela estava anêmica, que estava não sei o que, não sei o que. Tadinha. Ela só vomitava dia e noite. Aí falou que ela ia ficar lá. A minha mãe passou a viagem todinha na enfermaria. Agora vocês vão dar risada. Aí quando a gente chegou, já estava perto do Rio de Janeiro, a gente escutava falar Rio de Janeiro, né, lá. Então eu não sabia que eles aqui falavam só Rio, né, Rio. Aí o médico, a minha mãe estava lá na enfermaria e o médico chegou lá e o outro que estava lá falou para ele assim, olha, eu acho melhor a gente deixar ela, quando chegar no Rio, a gente solta ela lá, entendeu? Para ela se recuperar, para depois seguir viagem. A minha mãe achou que eles iam jogar ela no rio.
No Rio mesmo, né? Ela não entendia no Rio português, de só Janeiro. espanhol. Ah, ela começou a berrar, começou a gritar, Coitada. começou a querer sair correndo de lá. Foi um sufoco. Todo mundo corre daqui, corre dali. Tiveram que prender ela na cama. Aí, lógico, né? A gente tava junto. Tadinha. Aí, o que que aconteceu? Ela, não me joga no rio, eu tenho 2 filhos, pelo amor de Deus. É que dó. Ai, hoje a gente dá risada, mas... Mas você imagina, aí- você num país que não é o seu, uma língua que não é a sua, que você não Nossa, sabe gente, falar é nada. horrível, horrível. Eu passei cada coisa, cada bullying por causa de eu saber falar português, que eu falei, o quê? Eu vou aprender a falar português até melhor do que vocês aí. Na escola, eu arrumava cada uma. Aí, o que que aconteceu? Quando chegou no Rio de Janeiro, eles foram fazer tipo assim, uma reunião entre eles lá, e falaram assim, que iam fazer uma tentativa. Se a minha mãe reagisse, aí eles continuavam, porque a gente desceu em Santos, né? E se não, ela ia ter que ficar no Rio. Mas acho que eles viram o desespero da minha mãe, que eles resolveram deixar. Aí a gente foi até Santos, né? E lá que a gente desembarcou, e estava marcado da minha família esperar, a família, a irmã do meu pai, né? E o marido dela. Esperar a gente lá. Só que nós chegamos adiantado. Aí não tinha ninguém. E aí, para ir embora? Não tinha dinheiro para ficar lá. Nossa, que desespero. Aí, conclusão. A minha mãe conversando, chorando, pedindo para Jesus ajudar, e que não sei o que, aquela história. Aí porque minha mãe falava alto igual eu, né? Ela falava mais alto. Aí um casal que estava lá, esperando a família, descobriu, né, que a gente era espanhol e tal. Aí chamou minha mãe e falou, ela era espanhola? Ela falou, sou. Aí ele falou, como que é o nome da sua família? Aí, porque ela falou, né, que estava esperando que alguém estivesse lá, né, para receber a gente. Mas como adiantou a viagem? Aí ele perguntou o nome, ele falou, não acredito. O meu tio trabalhava na feira também, né? Aí ele conhecia meu tio, ele era, como que eu vou dizer? Freguês, assim, do meu tio, uma coisa assim. Aí ele falou, eu conheço. Ele falou assim, faz o seguinte, eu tô esperando minha família chegar, assim que eles chegarem, eu vou para lá, porque eu moro na Moca. Ele falou, se vocês quiserem, eu levo vocês na casa dele, que era o meu tio, né? Isso Aí, foi no ano de 1957. 57. Então era fácil, as pessoas não eram tanta gente, as cidades eram bem menores, então era mais fácil de uma pessoa conhecer a outra. Era muita migração, vinha muitos imigrantes, muitos italiano, espanhol, português, vinha bastante gente, né? Então quando era estrangeiro era mais fácil, um já conhecia o outro, eu conheço aquele ali. Então, aí, para concluir, quando ele chegou a família dele, chegou logo em seguida, eles foram pro carro, né? E antigamente era aqueles carrão grande, né? Aí ele pegou e falou assim pra minha mãe, olha, como é só você e os meninos, vai dar para levar. Aí meu irmão sentou no colo da minha mãe, eu sentei no colo de uma mulher que tinha lá, não sei, nunca mais eu vi. E a minha mãe sentou apertadinha, naquele tempo minha mãe era magra, que era só um palito. Coitada também. Aí nós fomos, Coitada. gente do céu. E aquilo não chegava nunca, porque lógico, era em Santos, né? Tinha que subir a serra, tudo. Quando nós fomos chegar em casa, era 6:30 da manhã. Nossa. Aí chamou todo mundo lá, o que eles estavam fazendo? Eles estavam levantando aquela hora para poder ir para Santos. Aí o meu pai já tinha ido no barbeiro para fazer cabelo, cortar barba, tudo, né? Para se apresentar direitinho. Aí nós chegamos lá, novidade, né? Surpresa, porque era para chegar depois. Aí, conclusão. Esse homem foi embora, nunca mais a gente viu, nunca mais, sabe? E nós ficamos lá. Aí o meu tio, tio do meu pai, morava lá em Piracicaba, só vinha de vez em quando, né? Mas como ele já estava muito velho, já estava muito ruim, ele ficou pouquinho tempo, sabe? Depois ele morreu, depois que ele morreu acabou, o inferno e vida na família da gente. Nossa Senhora, meu pai adoeceu, aí ele não tinha condições de trabalhar, então ele fazia assim, quando ele melhorava um pouquinho, arrumava um serviço lá, trabalhava. Quando não, era só a gente mesmo. E ainda para piorar a situação, tinha que tomar essa injeção aí.
A minha mãe falava, não tem como, não tem como. Aí ele tomava uma injeção por mês, mas o médico falava que tinha que ser 2. Tadinho. E olha, meu pai morreu com 72 anos e ruim. Ele estava andando assim, o que a gente fazia? Depois a minha mãe comprou a carrocinha, né, com o periquito, a gente ia para a feira. E ele não queria ir na carroça porque tinha dó do cavalo, do periquito. Eu também tinha dó de deixar o meu pai ir a pé, sozinho, aí eu andava com ele atrás da carroça, assim, ele andava, segurava assim nas costas da carroça, e a gente ia andando. E minha mãe ia em cima, dirigindo, né, a carroça com meu irmão. Aí de vez em quando eu andava só olhando pro lado dele. De vez em quando ele desmaiava, caía. E se eu não estivesse ali, ninguém nem via, né? Ia embora. Olha, eu sei que nós sofremos muito, muito, muito. Nossa, eu não gosto nem de lembrar. E aí a vida foi indo, né? E eu continuo sofrendo até hoje. É isso. Muito, muito, muito menos do que naquele tempo, né? Graças a Deus, porque agora, nossa, principalmente o Brasil, que eu Tem o que comer, tem todo onde morar, dia, graças a como Deus. eu abençoo o Brasil, meu Deus. Eu não esqueço da Espanha, eu lembro dela direitinho, mas eu Gente, amo o às vezes a Brasil. gente pensa, né? Às vezes eu fico pensando no vô, porque um tempo quando o vô ficou ruim, a avó também, eu fiquei com eles, né? Fiquei morando com eles, não muito tempo, mas um pouco de tempo. E eu lembro que o vô sentava para contar as histórias, aí eu falava, e ele não gostava muito de conversar. Hoje, na época eu era novinha, não entendia, né? Porque ele não gostava, mas hoje eu entendo, você imagina. Você tá no meio de um negócio desse lá, um monte de gente, de rapaz, tudo novo, né? Que não escolheu tá ali, são obrigados a irem, né? Para defender o país. Vão lá para sofrer, não sabe se vai voltar para casa, ver os companheiros, né? Que muitos perdem a vida ali. Fica aleijado, fica aí o vô contava as poucas vezes que ele tocava no assunto, quando, né, no front lá, quando ele ajudava a tentar resgatar os amigos, tudo. Então ele sempre ficava assim, parado, pensando. Aí ele saía assim na calçada de casa, ele abria o portão e ficava vendo o horário todo dia no mesmo horário, para quando vinha a revoada de passarinho, passava todo dia bem em frente. E como a casa dele era beirando a linha do trem, é tudo aberto assim, né? As casas eram do outro lado, tinha pouca casa também naquele tempo. Então era um abertão, assim, tudo aberto, dava pra ver bem o céu, né? E aí ficava de tarde, ele falava, mas já vai, vô. E ele lá, todo dia ele gostava de ver, que diz que eles iam de um lado para ir pro outro. Ah, eles estão indo embora, tá aí na hora deles ir embora. E ia lá. Aí hoje eu vejo a mãe cuidando das rolinhas, colocando quirera e o horário certinho delas irem lá comer. Eu lembro sempre do vô. Com o mesmo amor nos passarinhos. Meus pais sofreram demais, Ah, demais. sofreu. A avó também, coitada, o vô. E eu, como era Infelizmente, a irmã mais velha, né? Também tomei na também tarraqueta. sofreu. Também. Nossa Senhora, não quero nem lembrar. Né, Às melhor vezes alguém fala assim, ai, como eu queria voltar voltar pra no infância. tempo. Ai, credo. Eu não. Nem eu. Nunca. Nem pra infância, nem pra juventude. Eu não nada, gosto também. Nada. Eu tô ótima agora. Agora É. que eu mando em mim. Às vezes eles vêm, ai, mãe, não, quem manda sou eu. Enquanto estiver viva e tiver a minha lucidez, não, ninguém manda mais em mim, não. Deus me livre. Não. Claro, não prejudico ninguém, não faço nada errado pra ninguém. Mas não quero que ninguém mande em mim. Porque eu fui a vida inteira ali, ó, na rédea, sabe? Era outro. Vocês Ah, sabem, eu né? sei. Que vocês que têm mais. Tão que nem eu, assim, mais velhinha. Vocês sabem, né? Naquele tempo, nossa, a gente não podia falar alto, não podia. O pai, só de olhar pra gente já tremia dos pés à cabeça, porque eu era sentada, tudo se não obedecesse. Nossa, vocês imaginam então antes da minha geração ainda, da geração da mãe. Nossa, não podia nada, tudo era muito proibido, muito controlado e Nossa. não podia fazer nada. Olha, eu nunca esqueço. Eu não sei nem se eu posso falar isso, mas eu vou falar. No que é? Fala pra mim, vamos ver se puder, eu já. Quando a minha mãe comprou uma televisão, eu já era moça, nossa. Não tinha como, uma televisão preta e branca. Na época nem tinha colorido.
Nem Ela não comprou esqueçam que uma nós estamos falando da televisão pra década de pagar 50. em 1000 vezes lá. 50, dos anos 50 a 60. A pessoa comprou à vista para ela e ela ficou pagando a pessoa. Né? Gente do céu, eu tava vendo uma novela, que eu não gosto muito de televisão não, mas às vezes a gente tá fazendo, eu só tinha o quarto e cozinha. Né? A televisão ficava na cozinha, você vai ver o quê, né? Acaba assistindo E sem a minha querer. mãe era noveleira. Ah, meu Deus do céu, como ela gostava. Ela conversava com a televisão, brigava com a televisão. Ai, eu falava pra ela, mãe, eles não estão escutando. Ela falava, não interessa. É igual dava boa noite pro Jornal Nacional. Boa noite, boa noite. Ela dava boa noite pro homem do sapato Eu branco. também dava boa noite pro Jornal Nacional. Então, Boa noite. aí, eu tava passando uma novela na Globo, né? E aí, naquele tempo, as novelas não eram gravadas, não. Tudo Era ao vivo. Tupi, né? TV Tupi, acho que não, nem. Já era Globo já? Era Globo. Nossa, gente, era tudo ao vivo, assim, sabe? Não tinha gravação. Não era telenovela, Aí né? tinha uma novela lá que eu não lembro se era Ioná Magalhães, eu não lembro, acho que era ela. Acho. Aí a família foi fazer uma reunião assim para conversar, né, sobre a família, sobre os assuntos lá financeiros deles lá, essas coisas. E aí tinha aquela mesona, né? Todo mundo sentado ali, debatendo, conversando e tal. Aí uma hora ela ficou nervosa e ela pegou e falou assim, bosta, para! Gente, na hora, censurou, sumiu. A televisão ficou fora do ar. Nossa, aí hoje eu fico pensando, meu Deus, naquele tempo você não podia falar bosta. Hoje é cada coisa que a gente vê que não dá para acreditar que tem alguém lá no poder que permite, sabe? Porque eu penso assim, meu Deus, tem tanta criancinha que assiste as coisas, né? Que nem tudo na internet, televisão, rádio, porque agora até os discos, a gente escuta cada coisa. Eu na minha casa jamais. Mas às vezes você tá andando pra rua, você vê os caras nos carros assim, cada coisa pornográfica. Aquelas músicas de baixaria, sabe? Eu também não gosto, não. E eu penso assim, meu Deus, naquele tempo não podia. Não podia na falar hora nada. você tem que ver, ela foi castigada. Ela falou, gente, saiu sem querer, mas não adianta, sabe? Então hoje eu penso assim, do jeito que foi a minha criação, né, a minha formação, e hoje, do jeito que tá as coisas, eu não acredito. É por isso que tá tudo bagunçado sabe? desse jeito. Então, quer dizer, aí a libertinagem cada dia toma mais conta de tudo, né? E perde o freio. Perde o freio, acabou. Entendeu? É triste, né? Mas fazer o quê, né? Aí a turma fala, ai, mas é a modernidade. Não, gente, isso é falta de respeito. Mas então, voltando ao Periquito, que daí depois era Geraldo, que não era, foi embora o Periquito, e veja, nós mudamos o assunto umas 100 vezes e não falamos assim mesmo, o Geraldo. E se deixar, eu passo o dia, a noite, a semana. Ela fala um pouquinho, vocês perceberam, né? Fala um pouquinho. Aí o Geraldo mordeu a barriga da mulher, daí depois do Geraldo ficou o Geraldo trabalhando de carroça. O Geraldo ainda ficou um tempo lá, mas aí o meu pai adoeceu sério mesmo, sério, não tinha mais como trabalhar, não tinha mais como fazer nada. Aí a minha mãe resolveu fazer curso de cabeleireira. Ah, é mesmo? Aí ela começou Aí ela já começou a falar português um pouco, né? Não, minha mãe morreu falando espanhol, a maior parte. Mas ela já conseguia se virar mais para aprender o que os outros falavam, ela conseguia entender melhor, né? Então, e quando a pessoa não entendia, ela gesticulava. Né? Então, ai, meu Deus, vou fazer gesto que os outros entendem tudo. Aí ela pegou e fez esse curso, né? E eu tinha que ir com ela para servir de modelo, né? Porque tinha que fazer os penteados, tinha que fazer as coisas lá, né? E eu tinha que ir na marra. Eu não queria, mas tinha que ir, senão apanhava. Quer que eu ajude a pegar com uma vassoura? Não? E aí ela começou a trabalhar em casa, né? O quarto da frente, assim, ela deixou para trabalhar lá. E aí eu tinha que ajudar ela, né? Fazia sobrancelha, fazia sobrancelha, fazia permanente, porque naquele tempo tinha permanente, né? Não sei se vocês lembram. Vocês sabem o que é Os permanente? cabelos ficavam tudo, parecia que tava frito. Vocês sabem o que é permanente? Muita gente nova não deve saber o que é permanente. Agora não sei o nome. Permanente que seria O cabelo ficava tudo... cacheadinho. Uns cachinhos, bem... A avó vivia fazendo. Eram uns papelzinhos de... parecia encerado, né?
sei. uns papelzinhos de seda, parecia assim, encerado. E colocava no cabelo com uns bigodinhos, chamava, mãe, aquele bob? Tá por dentro, hein? Ah, eu lembro, a avó fazia. Eu fazia, porque ela tinha A avó alergia fez de em mim, líquido. quantos anos, quando eu morei lá com ela. Botava um líquido no cabelo, menina do céu, aquele líquido comia todos os dedos da minha mãe, ficava tudo com sangue assim. Aí um dia eu fui fazer, porque ela não estava podendo, aí a mulher já tinha marcado, né? Aí ela veio e falou pra mim, hoje você vai fazer pra ela, que eu não vou poder. Aí eu falei, mas não sei se eu vou conseguir. Ela falou, se vira. E não se virasse pra ver. Tinha que Aí eu fui aprender fazer, normal. aí eu descobri, eu nem sabia, ela que descobriu que eu não tenho alergia daquele líquido. Eu usava sem luva, sem nada, assim, nunca deu nada. Ah, pra quê? Aí era só eu, né? Aí eu ajudava ela lá o tempo todo, aí lógico, a vida dela deu uma melhorada, né? A nossa, né? Graças a Deus E melhorou um o pouquinho. meu pai pôde fazer um tratamento melhor, não melhorou tanto, né? Mas gastou bastante. Mas conseguiu já recuperar um pouquinho. Aí a vida foi indo, até que depois eu casei, porcaria, né, de vida. Ela não, ela não casei, eu caguei. Desculpa, eu gente. Casei, eu caguei. Essa parte vocês pulam, finge que não ouviu. Só não me arrependo pelos meus filhos, mas pelo resto, nossa. Meu pai não era uma mãe tão... Mas é por quê, né? Porque, tipo assim, sabe, você não aguenta a família, aí é o cabresto ali o tempo inteiro, então você não vê a hora que aparece uma oportunidade pra você mudar a vida, né? Mas não adianta. Você pensa que vai melhorar e de repente não é tudo aquilo e é complicado. Mas essa história do pai vai ficar para um outro vídeo, talvez outro dia a gente fale sobre isso, porque a gente vai proseando, já tá com quase meia hora de vídeo. Então. Mas se eu pegar pra falar, não paro mais. Vocês gostam, gente, quando a mãe fica contando os causos, assim, fica um vídeo longo, ou vocês preferem curtinho? Comenta aqui nos comentários. Mas é gostoso, eu gosto, quando a avó era viva também. Ela às vezes falava, vai descascar batata, que ela adorava fazer tortilha, que chamava, né? Tortilha. Ovo com batata. Frita a batata, põe um ovo assim temperado. E ela falava, vai lá. Você sempre esquece a cebola, que é o mais importante. Eu nunca fiz com cebola. Mas é o mais importante, é o que dá o gosto. Eu nunca fiz com cebola. É mesmo, a mãe tá falando, agora tô lembrando. Peraí que a mãe tá colocando ali. Pra mostrar pra vocês, que a gente fica proseando e esquece que a mãe tá fazendo. Gente, agora a mãe lá já na Espanha, você colocou alguma coisa embaixo ou só a terra? Hã? Colocou alguma coisa embaixo, tinha pedrinha? as pedrinhas, você não viu que estava enfiada dentro do coisa? Só esse mesmo. Então, lá na Espanha, é assim, todo mundo come tortilha. Por quê? Porque é uma coisa prática, entendeu? E que todo mundo gosta. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa vai trabalhar, ou a pessoa vai, sei lá, na cidade, né, para fazer alguma coisa. Vamos dar um pouquinho pra cá, peraí. Então, o que ela faz? Tá Ela faz a tortilha, aí ela leva, tipo assim, uma marmita, né? E aí com pão, aí às vezes se sobe no ônibus ou no bonde, onde eu morava lá tinha bonde. Ai. O Manolo correu. Aí você Quase que eu caio aqui, gente. Continue. Você sobe na condução e você vê as pessoas tudo comendo ali, ó. Normal, sabe? Quando chega lá onde vai, já comeu, já tá comido. E é assim, é muito gostoso. Gente, olha, quebra um galho, sustenta. Nós vamos fazer qualquer dia no canal pra mostrar pra elas. Sustenta muito. Porque eu sou uma que nunca põe a cebola, eu esqueço da cebola. É barato, sabe? Além de ser uma coisa assim, é forte, que você come, você sente, né? Da sustância. Ainda é barato, né? É batata, cebola e ovo. Mas eu sempre esqueço da cebola. Mas, então, gente, e a avó fazia. E ela falava pra mim, vai lá descascar batata. Vou fazer tortilha, tá bom, vó. Aí, às vezes, tá descascando, ela olhava. Mas o que é esse olho na batata? Eu falava, mas que olho, vó? A batata não tem olho. Ela ficava brava. Namorar não te ensinei. Mas aí você aprendeu. Mas batata não sabe descascar. E ela era brava, sabe? Aí eu falava, mas vó, eu descasquei, tirei a casca. Aí ela pegava, olhava, pegava a batata, mostrava. Sabe quando às vezes fica aqueles pontinhos preto da batata? Quando você tá descascando, às vezes não fica uns pontinhos pretos. Eu tinha que pegar a ponta da faca e tirar tudo aqueles pontinhos. Ai de mim se tivesse um olho, que nem ela falava, era bronca na certa. Namorar não te ensinei, você aprendeu, né?
Aí eu falei, mas vó, não tem olho. Tem olho sim. E ela tirar o olho da batata. Ela só dava bronca, ela arrebentava com a rede do É, cavalo. a mãe, quando era criança, ela Deus que me perdoe. batia com arreio. Mas já passou, infelizmente, né? A pessoa às vezes é condicionada àquilo também, desde criança também deve ter, né? Sido educada assim, a gente vai Também, saber. ó, pra você ver. Era A uma minha mãe- vida ferrada. A minha mãe tinha 15 irmãos. A minha avó trabalhava em casa de um juiz lá, sabe? Ela era empregada lá. E a avó, a bisavó E aí, já era doente Quem também. tinha que cuidar era minha mãe, porque a irmã dela, nossa senhora, não prestava para nada. Né? Então era minha mãe, né? Aí a minha mãe tinha que pegar o bebê, porque todo ano tinha um bebê. E levava lá na casa que ela trabalhava para ela dar mamar pro bebê. Porque Aí, o biso ia pra guerra. Aí, quando ele vinha, era só para fazer o neném e ir embora de novo, porque eles eram obrigados a ir, né, pra guerra, eles não tinham escolha. Então, cada ano que vinha, era um nenenzinho. Então, aí a minha mãe que cuidava dos irmãos tudo, sabe? E ela tinha que levar o bebê lá para mamar. Aí chegava lá, minha avó falava assim: segura o bebê, eu não vou segurar no colo, senão depois não vai querer ir embora. Aí a minha mãe dava mamar pro neném no colo da minha mãe, né? E a minha mãe, eu acho, né, que ela, coitada, com tanto sofrimento, tanta coisa, ela acabou ficando meio, Ela né? ficou com um probleminha Porque psicológico. ela, ó, eu era só pancada, não Né? adianta, não tinha outra coisa. E eu fazia de tudo para agradar ela, para ver se ela, né, mas nunca deu certo. Infelizmente, deve ter ficado. Quando tem muito problema, E no desenvolve, final né? das contas, quem que ficou com ela Muito até ela sofrimento. morrer? Eu, né? Eu. Aí o outro lá. Mas a vida é assim, né? A gente. Só que eu fico pensando, hoje em dia é tão fácil a vida para as pessoas novas aí, né? Pra tão tudo, se fácil, for e analisar. todo mundo reclama, é revoltadinho. Esses dias eu tava vendo também, eu não lembro se foi um vídeo do Instagram que era que eu tava assistindo, a pessoa reclamando da água e não sei o que da água. Aí eu comentei com a mãe, eu falei, você vê, antigamente quando a mãe era criança, não tinha água. Quantos carrinhos eu carregava com água? Você não é que nem agora. Eu falei pra mãe, você vê, a mãe tinha que carregar a lata na cabeça, carrinho com água aí, quilômetros de distância, porque não tinha água encanada em casa, né? Aí hoje é tão facinho, a pessoa abre a torneira. O poço estava contaminado, a água estava contaminada. Ainda quase morrer de contaminação com a água. Hoje em dia a água é tratada, você abre a torneira ali, você tem várias torneiras dentro de casa, você tem banhinho quente, abriu o chuveirinho ali, sai tudo quentinho. E o povo ainda reclama, gente, tudo reclama. Olha, o fogão eu fico boba de ver. O fogão da gente era um fogãozinho que chama jacaré. Deve ter ainda por aí. Era uma boca só. Um fogãozinho jacaré. Meu Deus, às vezes eu que fazia as coisas, né? Aí às vezes eu tava cozinhando, minha mãe falava assim, tem que ser só uma panela, porque só tem uma boca. Aí eu ia fazer a comida e às vezes transbordava assim, cozinhando, né? Caía um pouco assim, apagava o fogão. Nossa, era de querosene. A cozinha ficava tudo preta, sabe? Aquele cheiro horrível. E não podia dar gosto na comida, senão ela batia. Falava que eu não estava tomando cuidado. Aí, uma vez por semana, ela comprava cal e fazia eu pintar a cozinha todinha, uma vez por semana. Sexta-feira era sagrado. Tinha como que chama aquele negócio que pendurava os alumínios, você sabe? Paneleiro? Paneleiro, né? Daqueles de pendurar. Aquilo era lotado de alumínio. Nossa senhora, chegava de manhã, ela levantava e falava assim para mim, ó, hoje é dia de arear o alumínio. E eu falava para ela, mas para quê? Toda semana areia o alumínio, para quê? Não, e outro tá lá pendurado, não sujou. Não, tem que arear. Aí ela ia fazer as coisas dela e eu tinha que ficar lá areando. Olha, Detalhe, meninas e meninos, que também tem os meninos que assistem. Arear não é que nem você pega agora o bombrilzinho, a buchinha dessas esponja mágica, pititi, não. Limpa alumínio. Né? Limpa alumínio, pedrinha de sabão de coco, não. Naquele tempo era areia. Era areia. Meu pai ficava peneirando areia, peneirando, até ficar assim, uma farinha, sabe? Aí a gente pegava um pedacinho de pano, não tinha bucha, não tinha nada, pano. A gente molhava o pano, passava naquela areia e esfregava as coisas, esfregava. E olha, tinha que deixar chirreneando. A minha mãe falava. Chinerreando era brilhando.
Se chegasse e tivesse aquelas bolinhas que fica de escorrer a água, ela falava para mim, vai lavar de novo, você não lavou direito, tem que ficar chirremeando. Uma vez Meu ela Deus. falou pra mim, Cláudia, pega Ela um deve copo estar de rindo de água. mim lá do outro É, lado. hoje, coitada. Ela falou pra mim, Cláudia, pega um copo d'água pra vó. Tá bom, vó. Aí eu abri a porta do armário e fui lá pegar o copo, coloquei água. Nossa! Ela virou o copo dentro da pia e falou pra mim, vai lavar o copo e vai pôr água limpa. Eu falei, mas vó, acabei de dar água pra senhora. Aí ela, não, o copo não tá, o copo tá com gotinha, assim, não tá escorrendo, ele tem que estar liso, limpinho, água escorrendo. Eu falei, mas vó, tava dentro do armário. Aí nisso, ela, coitada, também ela tinha os traumas, né? Aí ela contou que lá na Espanha tinha uma senhora que o filho foi pra guerra. É Aí, verdade. né? Aí quando o filho voltou, vê se eu conto a história direito, se eu esqueci ou errar algum detalhe, aí você me lembra. Aí quando o filho voltou, disse que a mãe desse rapaz ficou tão feliz de ver ele que correu no armário e pegou uma chaleira para colocar água para fazer o café para o filho, né? Para comemorar que ele chegou, tudo, né? Ai, coitado, diz que dentro tinha uma lagartixa e conforme a água começou a ferver, a lagartixa morreu e soltou um veneno, sei lá o que que era da lagartixa lá, né? Aí a mulher deu esse café pro filho tomar, adivinha? O filho desviveu. Aí a E avó ela enlouqueceu. e ela ficou surtada porque ela achava que a culpa era dela, ficou louca, levaram ela para depois para hospício, tudo, coitado. Então a avó sempre contava: não pegue nada do armário sem lavar, enxágua. No caso tinha que ser tudo brilhante, Tem que ser limpíssimo, escorrendo, vai beber água, a água tem que escorrer no copo, não pode grudar. Olha, mas por outro lado eu entendo também, ela ficou traumatizada com essa história, né? Ela contava muitas histórias assim também, da mulher também, que a coitada também devia de ter problema psicológico, que foram lá para acudir ela que ela estava doente, lembra? E a cama da mulher estava cheia de coisa embaixo, de sujeira, né? Que a mulher estava doente. Aí a avó brigava, ela falava assim, vai embaixo da cama, não pode ter nenhuma pelúcia. Eu falava, mas que pelúcia? O quê? Ela falava também assim. Eu achava que era bichinho de pelúcia. Eu era nova, não Ela entendia. falava assim pra gente, às vezes estava calor e a Ai, gente como já queria, tá, ó. Agora já ficou em pé, tá vendo? dormir mais à vontade, né? E aí ela falava assim, aqui em casa ninguém dorme pelado. Ninguém. Porque às vezes, né, o meu irmão queria dormir pelado, porque não aguentava o calor. A minha mãe falava que em casa ninguém dorme pelado. Aí um dia eu falei, mas por que, mãe? O que acontece? Aí ela falou, olha, lá na Espanha tinha um hotel, lá perto de onde eles moravam. Só que, lógico, né, o lado dos ricos, o lado dos pobres, né? E tinha um hotel lá que ia muito turista, sabe? Então, o hotel era chique, era tudo. Aí, o que aconteceu? Um dia, diz que eles acordaram com aquela gritaria, aquela coisa, né? Aí a viela toda lá foi lá para ver o que estava acontecendo. E aí diz que o hotel pegou fogo, mas isso é verdade, que tinha até os recortes de jornal, assim, meu pai tinha. O hotel pegou fogo e os bombeiros vieram lá, né, para tentar socorrer as pessoas e mandavam eles pular de lá, né, porque não tinha como entrar. E aí tinha gente que pulava lá peladão, sabe? Né? Porque tava dormindo E lá, aí dava ela vontade. falou que todo mundo ficou horrorizado de ver aquela situação, né? Aí ela disse que nunca esqueceu aquilo. Então ela falava, nunca durma nem sujo e nem sem roupa, porque você não sabe o que pode acontecer. Que pode acontecer de noite. Era cada história, nossa. Minha gente, não era fácil, não. Mas hoje em dia, Hoje, eu fico pensando, as pessoas têm mordomia, tem tudo tudo ao fácil. alcance das mãos, né? Ai, quando você ia acender um lampião, Jesus, isso depois de anos. Anos. Porque não tinha luz, energia elétrica, não tinha nada. não tinha nada, não tinha asfalto, era terra. Não tinha asfalto, terra. era loteamento, lote de terra, um aqui, outro lá longe. Não é que nem hoje em dia que é tudo cheio de casa, de energia elétrica, Então, água encanada. Para lavar louça, meu Deus do céu, não tinha água, você tinha que trazer com balde. Na hora. E com balde não era da torneira, não. Você ia buscar ou no poço ou então lá longe, na onde eles tinham água lá. E aí, depois que você lavava a louça, meu pai ganhou uma pia, um cara lá que fez um serviço, ganhou uma pia. Aí chegou em casa, fiquei louca, né? Falei pro meu pai, ai pai, coloca pra gente, coloca pra gente. Aí ele falou, mas não tem água, não vai pôr torneira, né? Eu falei, mas põe. Ele pôs, ficou tão bonito.
Mas aí o que eu fazia? Tinha aqueles baldão de. Naquele tempo era óleo, né? Óleo Esso. Nunca vou esquecer. Tinha aqueles baldão grande assim, 18 litros, parece 20, não sei. Aí eu colocava embaixo do negócio lá da pia, né? Conforme eu ia lavando a louça, ia caindo lá aquela água. Aí depois eu tinha que pegar aquele balde e levar lá na rua, para jogar lá na rua, porque não podia, meu pai falava que não podia estar jogando coisa de gordura assim, né? No quintal. E lá tinha o corriguinho que passava assim na frente da casa. Aí eu ia lá. Eu pegava o balde com as duas mãos assim, andando assim, ó, para poder chegar lá. Aí hoje você abre a torneira, vai tudo fácil. Desperdiça né? água, vai Não, lavar eu calça. não. Não, as pessoas que eu tô aqui, né, não sabem disso. Não poder mais. Liga a torneira, fica 3 horas jogando água em calçada, Então, lavando calçada, aí depois você tem que desperdiçando. estar preocupado se a água vai embora, se não vai, É, né? Tá lá o nada. cano. E as pessoas reclamam de tudo. Tudo eles acham que é difícil, que é Tudo isso. é Ai, ruim, é. gente do céu, eu fico boba de ver aquilo. Só quem Mas- passou é que sabe, né? Mas, né, a vida é assim. E é os causos, como dizem, né? É. Mas, Olha lá o outro também, ó. Olha só. hã? O olho dele, lá, parece um japonesinho de olhinho fechadinho. Lá. Falei, eu fico olhando para ver o que Ah, tá não pode falar, tá tão bonitinho É. tomando sol. Agora eu tenho que saber o que está acontecendo. Então vamos Como? despedir desse, Como porque que já não? faz É. 41 minutos nós estamos aqui proseando, ó. Linda da mamãe, coitada. Olha como ele é bonitinho. Fala, meninas e meninos, nós já proseamos um pouquinho não, bastantão. É. A mamãe já terminou o transplante Agora da já acabei plantinha, aqui. olha como ficou linda. Agora Fala agora. esperar ela pegar. É, e agora minha irmã vai encerrar esse vídeo, porque ficou longo. E depois a gente faz mais outro para prosear mais um pouquinho, né? Despede das suas amigas. Tchau, gente. Deus que abençoe muito e que a vida de vocês seja cada dia mais fácil. Amém, de todos mais nós. fácil, mais próspera. De tudo todos bom. nós. Os de progressos, muito progresso, muita evolução É. para todos nós. Muito juízo. Muito juízo, né? Porque é principal, porque às vezes também não adianta ter o progresso e a evolução se não tiver juízo, vai tudo água abaixo. Isso Então aí. vamos até o próximo Deus que vídeo. abençoe. Fica com Deus. Beijo para vocês, curte, comenta, compartilha, like, tudo que vocês já sabem que eu peço todos os vídeos, né? E até o próximo vídeo. Isso aí.